In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, guys. É aqui que estamos nós com mais um podcast da Divisão. Dessa vez eu estou sozinho, né, para tratar o tema que eu vou tratar. Justamente pois eu preciso, neste podcast em específico, dar enfoque em muitas questões. Aproveitando aqui essa entrada, sem dar muitas delongas, eu devo deixar claro que, diferente do que muitos esperariam, pois quando as pessoas escutam falar em nacionalismo e fascismo francês, o que lhes vem à mente é que eu irei falar aqui da Action Française. Obviamente que eu terei que falar da Action Française e eu tratarei a questão do Charles Maurras. Porém, eu não vou tratar apenas isso, pois existiram outros partidos fascistas e um em específico que tem uma história extremamente incrível e carismática, que é o Partido Popular Francês do Jacques Doriot, o qual eu nunca vi ninguém sequer comentar. Ele é extremamente desconhecido e, em vez de tratá-lo no vídeo que nós fizemos a respeito dos partidos desconhecidos, eu achei que ele merecia um vídeo em que ele encaixasse melhor, até porque ele tem uma quantidade de informação muito mais ampla, o qual vai encaixar perfeitamente nesse podcast. Mas antes que nós possamos tratar qualquer fascismo francês ou qualquer nacionalismo francês, nós precisamos entender as origens desse nacionalismo francês, que tem origens extremamente antigas, o que remete diretamente à Era de Ouro da França. Pois a degeneração francesa não é algo que começou nos dias atuais, mas como Charles Maurras explicará mais para frente, é algo que começa desde muito tempo com a franco-maçonaria e o iluminismo. Portanto, teremos que voltar muito tempo atrás, quando os franceses ainda eram grandes guerreiros que batiam de frente com a Inglaterra. Quando eles travaram, por exemplo, a Batalha dos 100 Anos, ou quando ainda estavam dispostos a batalhar e não render-se a invasões estrangeiras, conquistar territórios que lhes foram perdidos. E por mais que nem todos da Kriegswaffen sejam católicos, é de uma necessidade enorme que a gente comece, antes de tudo, antes de tratar qualquer tema, falando de uma figura importantíssima. Não tanto por ser inspiradora, mas porque ela pode nos dar um contexto muito bom do que é essa essência francesa, essa essência de luta que a gente tem que resgatar. Além de ser uma figura, é claro, muito distorcida, distorcem demais o que ela realmente significa. Não estou falando aqui de Napoleão. Napoleão eu não vejo, ao menos, como um grande exemplo francês, porque ele não respeitava uma autodeterminação dos povos. Ele era apenas um conquistador. Eu estou falando aqui de Joana d'Arc, ou melhor dizendo, Santa Joana d'Arc. E bem, terminando aqui de comentar a respeito da figura dela, então nós daremos prosseguimento às demais coisas. Bem, a figura de Joana d'Arc, primeiramente nós precisamos entender o quê? Que ela é uma santa, ou seja, o grau de respeito que ao menos nós católicos devemos dar com ela é enorme. E como tratarei mais adiante, é absurdo a maneira como hoje em dia as pessoas tratam a figura dessa santa. Bem, Joana d'Arc, ela nasceu numa família de camponeses, numa família bem humilde. E já aos 12 anos aconteceu uma coisa com ela, que os livros tratam como se ela fosse esquizofrênica. A gente vê muitas fontes extremamente tendenciosas, tratando aquilo como uma loucura da parte dela, mas como veremos mais adiante, não era uma simples loucura. Joana d'Arc, aos 12 anos, ela escutava vozes. Essas vozes, elas já lhe informavam muita coisa. Muitas vezes, Joana d'Arc, ela abandonava o campo, ela fugia do campo para ir rezar na igreja próxima que tinha, pois as vozes falavam para ela que ela devia ir para aquela igreja. E ela tinha no início um certo medo dessas vozes, mas com o passar do tempo elas começaram a ganhar forma,
começaram a ter um significado maior para ela, conforme ela rezava, conforme ela frequentava a igreja e conforme ela compreendia aquilo que lhe era destinado. Até que ela conseguiu definir de quem eram aquelas vozes que ela tanto escutava, que seriam o Arcanjo São Miguel, Santa Caterina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. E relata ela que quando ela ia na igreja, naquele momento que ela escutava as primeiras vozes, em que ela era direcionada a isso, que ela enxergava luzes. De alguma maneira tudo parecia mais iluminado, como se o sol batesse melhor naquilo que tivesse ao redor dela. Então acabou que ela era uma moça muito devota, uma moça extremamente católica, analfabeta, de família humilde, que levava consigo uma virtude acima de todas as demais virtudes. E por fim, é importante ressaltar que, desde que ela era nova, essas vozes falavam para ela qual que era o destino dela. Eles diziam que ela deveria ir para Paris e que deveria levantar um domínio na cidade de Orleans. Mas ainda era muito vago, ainda era muito cedo para aquilo ter algum sentido real, para que aquilo pudesse ter uma verdadeira compreensão por parte dela. E, de certo modo, as coisas se alinharam de uma maneira muito, muito incrível. Por quê? Porque desde esse momento, desde essa sua pré-adolescência, ela buscava conquistar isso que ela deveria conquistar em Orleans, que naquele momento ainda não tinha um contexto. Como assim conquistar algo em Orleans? Por que ela deveria ir para Paris? Quando ela tinha 16 anos, ela começou a ter esse reconhecimento, começou a ganhar uma certa popularidade pelo que ela buscava, e aos 17 anos ela finalmente começou a batalhar. E o que acontece? Quando ela chegou ao rei, o rei falou o seguinte, que ela irá acompanhar as tropas francesas rumo à libertação da cidade de Orleans, porque 8 meses atrás a cidade havia sido tomada pelos ingleses. Ou seja, era como se as vozes tivessem previsto para ela que aquela cidade seria tomada e que aquele era o destino dela, de libertar aquela cidade. E acabou que o rei ele se cativou, ele se convenceu com aquilo que ela queria, com aquilo que ela desejava, e concedeu a ela uma espada e um estandarte. E bem, precisamos entender que ela era uma camponesa, ela não foi uma pessoa que, por exemplo, nasceu como nobre, porque os cavaleiros naquela época eram pessoas que desde novo eles já tinham uma certa prática. Desde bem pequenos eles serviam como escudeiros, e depois que eles começavam a pegar um papel mais sério nas batalhas, ou seja, eles corriam riscos desde novos, tinham uma certa habilidade. O que a Joana tinha junto consigo era fé. E lá estava ela, junto do exército francês, para libertar aqueles territórios dos ingleses. Aqui eu gostaria de abrir um paralelo para uma coisa muito importante. O que uma garota de 16, 17 anos faz hoje? Enquanto as garotas de 17, 18, 19, 20, 21 anos, 22, até mesmo acima, gostam de dar uma de bruxas, gostam de dar uma de olha como eu sou independente, Joana d'Arc era uma mulher devota a uma causa, uma mulher devota a Cristo, que aos 17 anos estava com uma espada em mãos no meio de um exército para libertar uma terra que ela mal tinha conhecimento de qual era, porque ela não era daquele território. Ela foi lá por simples fé, por simples crença de que aquilo era o seu dever, de que aquilo era o seu compromisso. E o papel de Joana d'Arc, diferente de como alguns gostam de supor, pois alguns dizem que não, que ela apenas estava próxima das batalhas. E isso é um mito muito grande, pois existiu uma batalha em que ela previu, ela recebeu uma mensagem de que ela seria ferida naquela batalha. Ela previu aquilo e aquilo de fato se concretizou, o que é um indício forte de que ela estava em combate, até porque ela levava também uma espada junto de si. E como que era o papel dela em combate? Ela não fazia um ataque direto, ela não era alguém que vai pegar direto a linha de frente e partir para cima de guerreiros que há muito tempo praticavam, guerreiros com muito mais força física, até porque se tratavam de cavaleiros, não era qualquer tipo de inimigo que ela tinha de enfrentar. Então, o que ela fazia,
era como que uma motivação para as tropas. A companhia dela fazia muito bem para aqueles exércitos. Tal qual a companhia de uma mulher faz muito bem para o homem, tanto para o seu aprimoramento quanto para o seu incentivo. E como dizem os relatos, a presença dela no campo de batalha dava uma enorme calma para os soldados. Eles se sentiam bem, se sentiam seguros, se sentiam tranquilos e tinham todo o incentivo do mundo. Pois ela era uma moça calma, era uma moça que ela não expressava um desespero no meio daquela batalha, porque aquele era o destino dela. Ela não poderia estar mais contente em servir a causa que lhe foi dada por Deus. Além de que, claro, estava lutando pela pátria. Então se tratava de uma moça de 17 anos no meio de um exército de homens bárbaros que tinham um enorme respeito por ela. Não apenas por sua virgindade, pelo fato de ser uma moça muito devota, também conhecida como Joana a Virgem, os soldados tinham desconforto em praticar indecências na presença dela. Então, se ela estivesse próxima, por exemplo, eles não queriam mais falar de coisas grosseiras, não queriam mais agir de uma maneira que não fosse cristã. Então, não apenas ajudava eles no combate, como ajudava para que, mesmo numa situação onde há destruição, morte, onde é uma questão de viver ou morrer, eles ainda tivessem junto de si a doutrina que Jesus deixou a nós. E foi deste modo que muitas batalhas, praticamente todas com a sua presença, tiveram enorme sucesso. Os exércitos conseguiram recuperar os territórios, tudo caminhava muito bem, até que fracassou uma vez. Ela teve o seu erro, não conseguiu vencer uma batalha, e isso acabou diminuindo a popularidade dela. Até que um grupo de franceses que eram apoiadores dos ingleses, ou seja, traidores da nação, vermes malditos, eles decidiram capturar a Joana d'Arc e entregar para os ingleses, para que os ingleses julgassem ela. E aqui nós já temos algo muito interessante para comentar. Eu já vi professores, eu já vi pessoas com formação histórica cometendo um erro histórico muito grave agora nesse ponto. Isso é algo que qualquer livro que você pegue para ler sobre o assunto, você percebe isso. Que é o quê? Afirmam eles que foi a igreja francesa que julgou Joana d'Arc. Mas isso é um erro histórico muito grave, porque isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que eles entregaram a Joana d'Arc, não à igreja francesa, mas inimigos da nação francesa, tropas, entregaram ela aos ingleses, que eram os inimigos. E então outros costumam dizer uma coisa ainda pior, que não, ela foi julgada porque ela era mulher. Não era porque ela era mulher, é porque ela dava dor de cabeça para os ingleses. Ela libertou terras que os ingleses conquistaram. Ela movimentou as tropas, ela era um grande símbolo para a França. Que dor maior os ingleses poderiam fazer contra os franceses se não acabar com esse símbolo de santidade que eles tinham ao lado deles? E então ela foi julgada num julgamento tão injusto quanto o de Nuremberg por um tribunal inimigo, um tribunal daqueles que a queriam morta. E deste modo, eles a acusaram de inúmeras coisas que ela jamais fez, apenas para justificar este feito maligno que fizeram com ela. Ela foi chamada de bruxa, dentre muitas outras coisas, lembrando que nem católicos eles eram, se eu não me engano eles já eram anglicanos, corrijam-me caso eu estiver errado, e também não foi nem o tribunal da igreja que julgou a Joana d'Arc, foi o tribunal real, ou seja, da realeza. Não foi uma operação inquisitorial propriamente dita. Então, ela foi julgada à fogueira e, após a sua morte, as suas cinzas foram jogadas fora para que as pessoas não fizessem reverências às suas cinzas. E então, tempos depois, 20 anos depois, a mãe de Joana d'Arc ela pediu ajuda para a igreja, e a igreja, com muita companhia, com muita caridade com sua mãe,
ajudou a limpar o nome de Joana d'Arc e retirar essa imagem herética que deram a ela apenas para incriminá-la. E então, em 1909, após um processo de revisão a respeito de sua história, a respeito de sua inocência, que começou em 1456, Joana d'Arc, em 1920, foi canonizada pelo Papa Bento XV como Santa Joana d'Arc, padroeira da França. E desde então, muitas pessoas sujam seu legado. E a pior maneira, a maneira mais suja, mais imunda de denegrir a Joana d'Arc, não é dizer que ela é uma bruxa, não é distorcer a história dela, mas é atribuí-la às causas feministas. De maneira nenhuma aceitem ou tolerem que as feministas associem Joana d'Arc à causa feminista, pois se Joana d'Arc estivesse viva, jamais aceitaria tal coisa. Uma cristã devota que jamais apoiaria o aborto. Uma cristã devota que, em vez de provar a rebeldia, dedicou toda a sua vida e até mesmo a sua morte a uma causa cristã, a proteção do conservadorismo e a proteção de sua pátria. Mereceria uma moça tão santa ser reverenciada como um símbolo do feminismo? Uma ideologia que defende aborto, que defende a destruição da família, que defende o fim do patriarcado e que ergue uma luta bruta contra a Igreja Católica e todo o cristianismo em geral, é claro. Jamais. Joana d'Arc, nos últimos momentos da sua vida, o último pedido que ela teve antes de ser queimada foi olhar para a cruz. E foi a última coisa que ela viu enquanto ela morria. O último desejo dela era esse, morrer olhando para a cruz. E bem, essa foi Santa Joana d'Arc. Então daremos prosseguimento ao podcast. Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier, tu le donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son humble prairie des voix du ciel l'appeler au combat. Elle partit pour sauver la patrie, la douce enfant à l'armée commandant. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France,
delongas, agora vamos para a parte tão aguardada e ao mesmo tempo muito esperada e muito previsível, mas essencial, pela qual deveremos exprimir o máximo disto. Charles Maurras, criador do Action Française. Não apenas o criador do Action Française, como também um jornalista, um poeta e um filósofo. Alguém com ideias muito bem fundamentadas, que, se não me falha a memória, é autor de cerca de 30, 40 livros. Ele tem uma obra extremamente vasta, estando a brutal maioria em francês, e encontramos aqui alguns livros dele, como por exemplo Minhas Ideias Políticas, que está em espanhol, né? Que vocês podem ter acesso a ele na Biblioteca Nacionalista. E, afinal, o que tratava Charles Maurras? Pois a filosofia dele é importantíssima e impossível de dissociá-la da questão do nacionalismo francês. Pois bem, dando início. Charles Maurras, ele não acreditava que a França era algo que era a per se problemático, mas algo que foi contaminado. Pois ele associava toda a história da França, todo o surgimento daquilo que realmente era francês, diretamente com a Igreja Católica. Pois isso era verdade, todas as raízes francesas, toda a base do que realmente era uma identidade francesa, surgiu com a Igreja Católica e foi alavancado pela própria. Ou seja, era a época que a França era um país extremamente católico, um país que levava isso forte, onde quando Notre Dame ainda estava de pé, era um país forte. Uma época em que os franceses ainda eram homens, onde eles ainda não foram contaminados pelos males do mundo moderno, e nem do mundo moderno, mas sim do gnosticismo absoluto, do laicismo, o qual chegaremos mais adiante. E aqui vem um ponto fundamental, que é a questão de que Maurras, ele era um grande defensor da monarquia. Ele acreditava que a monarquia tinha um papel muito importante. E ele desenvolveu esse pensamento com base nos acontecimentos que tivemos durante a Revolução Francesa. Tanto que ele é um dos principais e essenciais críticos da Revolução Francesa, as quais ideias são essenciais para explicar por que esse movimento não foi aquilo que passam que é. Quando a gente estuda a Revolução Francesa, nós sempre temos uma ideia de que foi um movimento de libertação, ao menos não somos ensinados assim nas escolas, somos ensinados assim nas faculdades, que seria um movimento de libertação, um movimento que buscava uma igualdade. De certa forma, a Revolução Francesa, ela trouxe certas bases para futuros conceitos muito úteis, tais como o próprio fascismo. Ele leva algumas ideias de igualdade, mas o problema foi as outras coisas que acabou por originar. A Revolução Francesa, ela teve um impacto muito problemático. Isto por quê? A Revolução Francesa, que foi principalmente impulsionada pela maçonaria e coordenada pela própria, ela levava conceitos um tanto anti-aristocráticos. Ela era contra que existisse uma aristocracia propriamente dita e criticava isso forçosamente, sem propor algo melhor no lugar. Em outras palavras, aquele conceito de que, por exemplo, deve ter os reis, deve ter comandantes, devem haver generais, deve haver uma ordem pública para que, através dessa hierarquia de postos, essa hierarquia de função, essa diferença das qualidades de cada indivíduo, pois os indivíduos não são iguais, possa fazer bem para a sociedade. Eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que essa estrutura era uma realidade e que isso era algo imposto. Existia, inclusive, uma literatura, um livro escrito naquele período, o qual era um livro utópico, que acreditava numa sociedade sem classes, onde o rei andava pelas ruas. Esse não é um pensamento meio familiar? Uma coisa sem rei, onde todos caminham normalmente pelas ruas iguais, igualdade, esse conceito de não existir autoridade, de você não ser explorado por outro, assim, digamos. Claro, você não ser explorado por outro é algo ideal, mas esta coisa de que não deve haver uma hierarquia, não deve haver uma aristocracia. Exatamente. Aqui nós já vemos nascer os primeiros fundamentos daquilo que vai ser muito importante para o surgimento do comunismo, o surgimento do socialismo.
e também da própria anarquia, né? Aquela anarquia clássica que nós conhecemos. Então começam, nesse momento, com esse apoio maçônico, com a franco-maçonaria, surgir conceitos muito diversos que, nos dias de hoje, nós vemos eles extremamente expressos. Tal qual não podemos esquecer que os Estados Unidos surgiu da maçonaria e influenciou a nossa cultura. Em outras palavras, o nosso mundo é totalmente maçônico e nós podemos ver a maçonaria nos mais ínfimos detalhes. Portanto, tudo o que eu dizer agora, que surgiu com a Revolução Francesa, é bom que você associe isso diretamente com os dias atuais. Você perceba o brutal impacto que a maçonaria fez para o nosso mundo. E bem, quando você começa a tornar os homens iguais, completamente iguais, e começa a negar que cada um tem uma característica melhor que o outro, começa a negar que, por exemplo, aquele cara não tem braço, mas ele pode ser um fisiculturista tão bom quanto o que tem os dois. Ou aquele cara não tem as duas pernas, mas ele pode ser um corredor tão bom quanto o Usain Bolt. Quando nós começamos a desenvolver tais pensamentos, nós caímos numa completa utopia, numa distorção completa da realidade, porque nós já perdemos a noção das coisas. E então começam a surgir ideias como a ideia que Chesterton trata muito bem em uma de suas maiores obras, O Homem Eterno, ou no O que Há de Errado com o Mundo. Perdão se eu erro, não lembro qual livro do Chesterton exatamente ele tratou isso, mas eu lembro que foi uma obra de destaque dele, que é a questão de que, por exemplo, animais estão no mesmo grau que um ser humano. Aquela visão de que, por exemplo, um porquinho da Índia, um hamster, uma formiga, um rato, um cachorro, a vida dele vale a mesma que a vida de um humano. Ideias deste gênero. E eu recomendo, como uma boa fonte, assim, digamos, primária, de um contato mais genuíno, mais importante, a respeito da Revolução Francesa, o Livro Negro da Revolução Francesa. Ele também pode ser encontrado na Biblioteca Nacionalista. Ele é bem completo, ele tem em torno de 700 páginas, ele dá uma base muito boa a respeito disso. E a Revolução Francesa, primeiramente, começa que ela guilhotinava padres. Ela não via a igreja como algo bom, mas ela enxergava a igreja como algo que deveria se aproveitar. Então, em outras palavras, ela pegava aquele conceito da fé e transformava ele não em algo que as pessoas realmente gostavam. Porque quando uma pessoa dá o dízimo, quando uma pessoa ama a Cristo, quando uma pessoa se reverencia à igreja, ela faz aquilo por amor, por uma causa maior. Eles rebaixavam a igreja, ou seja, eles começaram tirando esse poder que a igreja tinha, diminuindo os valores cristãos e tratando aquilo como uma espécie de escravidão. Tratando aquilo como se aquilo fosse algo maligno, como se aquilo fosse uma manipulação, como se aquele desejo, você permitir que a pessoa ajude a igreja, você permitir que a pessoa promova a igreja, seja algo do mal. Pois muitos têm essa visão. Eles pensam, não, mas olha como as igrejas são ricas. A igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. E as pessoas doam para a igreja católica porque eles querem. Se eu quiser doar milhões para a igreja católica que eu tiver, eu faço isso com certeza, por que não? Quem são os maçons, quem são os iluministas para me criticar e falar que isso é escravidão? Eles não têm a mínima moral para dizer isso. E, bem, não apenas isso, como guilhotinaram o rei, se não me engano era Luís XV, não me recordo também qual era exatamente, e no fim não chegaram a lugar nenhum. A Revolução Francesa, na prática, para a França, em nada acrescentou, em nada trouxe. Ela apenas teve um papel ideológico que foi extremamente imundo. O conceito de Estado laico, o qual eu rejeito completamente, eu acredito que o Estado deve ter uma base cristã. Não estou aqui falando de Estado inquisitorial, não estou falando de nada do tipo, mas apenas que ele não seja laico, que ele não leve o ateísmo como base, que ele dê alguma espiritualidade para o país. Eu não estou aqui obrigando que ele seja, tem que ser um país católico. Não, se o país é muçulmano, que ele tenha uma lei muçulmana, que ele siga a autodeterminação própria dele, respeitando a autodeterminação dos povos. E também, na Revolução Francesa, surgiu
digamos, um método para zoar todas as questões. Porque as críticas feitas já não deveriam mais ser tão, digamos, planejadas. Por que eu digo isso? Não é de surpresa nenhuma que quando você quer iniciar um movimento, você faz ideias mais populistas. Só que até aquele momento, até antes da Revolução Francesa, por mais que ainda sempre existiu o populismo, ele não era empregado com tanta força quanto naquele momento, pois você ainda deveria convencer os intelectuais. Então você tinha sim essa galera, esses filósofos da Revolução Francesa, né, que nada acrescentaram, pelo contrário, apenas quebraram pernas da filosofia, quebraram pernas das questões humanas, mas enfim, foi acrescentado um populismo extremo, no sentido de que as críticas eram extremamente burras e extremamente banais, críticas um tanto chargistas, que eram jogadas à população. E por fim, um conceito final que devemos acrescentar aqui é a ideia completamente bizarra e completamente errônea de que as pessoas são donas de si mesmas e que, portanto, tudo lhe cabe. Esse conceito hoje eu diria que é o mais forte que tem. Porque você pode chegar em uma pessoa e vamos supor que uma pessoa ache que uma maçã é azul. Ela acredita nisso, ela acredita que as maçãs são azuis. Você chega nela e você fala o seguinte: não, as maçãs não são azuis. E aí ele vai te falar: tá bom, mas eu não ligo porque eu acho que é assim, eu acredito que é isso, então me deixa, é a minha verdade. Só que aí que tá, ele tá errado. Só que ele não quer engolir isso porque essa é a verdade dele. E aí que surge um relativismo muito bruto, pois se aquilo é a verdade dele, se a verdade pode ser desse ou daquela pessoa, então qualquer um tem a sua verdade. Então, se alguém quiser matar uma idosa na rua, olha, é a verdade dele, tudo bem? E daí em diante começa a surgir uma deturpação completa de qualquer conceito, de qualquer lógica, de qualquer racionalismo que possa ser feito para a construção de uma ideia. E surge esse relativismo bruto propagado também pela maçonaria, que possui esse elemento. Pois a maçonaria, ela funciona como algo de camaleão. Ela não tem, por exemplo, uma religião física, porque eles acreditam num Deus, mas esse Deus varia. Se o maçom estiver na Índia, ele se adapta aos deuses indianos. Se ele estiver num país muçulmano, ele se adapta a lá. Se ele estiver num cristão, ele se adapta a um modelo cristão. Mas é um camaleão, é uma máscara. Ele não acredita naquilo de verdade. Não é algo fiel. Não é à toa que a maçonaria foi condenada por mais de 3, 4 encíclicas. Se não me falha a memória, foi um total de 6 encíclicas diferentes que condenam a maçonaria. Aquele conceito de um Estado cheio de diferentes vertentes ideológicas, de uma laicidade, também é um conceito que os maçons acreditam e que hoje em dia é normalmente aplaudido. Ou seja, uma ideia que corrompe completamente o tecido da sociedade, que corrompe algo que era a ordem pré-estabelecida e não precisava ser alterada porque em nada atrapalhava, foi completamente jogada fora e substituída por esse conceito que até hoje está enraizado dentro de nossa sociedade. Então, toda vez que você ver alguém sendo relativista, toda vez que você ver alguém falando que existe um certo para cada um, quando você vê kantianos, lembre-se, é culpa da Revolução Francesa. Toda vez que você vê alguém falando que a vida do coelho Ralph vale tanto quanto a vida de um ser humano, lembre-se, a culpa é da Revolução Francesa. Malditos sejam os iluministas. Toda vez que você ver um anarquista falando que não deve haver ordem, que não deve haver organização, que não deve haver autoridade nenhuma, lembre-se, pode descontar a culpa na Revolução Francesa. Tanto que o próprio estudo a respeito do pensamento da maçonaria é um reflexo exato do pensamento propagado pela Revolução Francesa. É um Ctrl-C, Ctrl-V com certos toques de algo que nem francês é. Maurras ele falava, a Revolução Francesa não é uma revolução francesa. Não tem nada de francês nela. Ela pode ser chamada de tudo, revolução maçônica, revolução estrangeira, revolução contra uma ordem vigente, uma revolução dos narigudos, mas jamais pode ser chamada de Revolução Francesa, pois nada ela trouxe de nacional, nada ela trouxe de conservador, nada ela trouxe de algo que pudesse agregar.
Algumas coisas podem acontecer porque, por exemplo, é muito comum que a gente as pessoas peguem o fascismo e falem que ele é modernista, porque eles falam o seguinte: olha, o fascismo prega um Estado que atende a todos, esse é um conceito iluminista. Sendo que não, ele não é iluminista, ele apenas está de acordo com as leis da igreja. Se ele surgiu, teve alguma base do iluminismo, não é um problema contanto que esteja de acordo com a igreja. Agora, é uma verdade incontestável que o iluminismo, com suas ideias erradas, ele criou movimentos muito problemáticos. Agora a questão é, o mal pode, por acidente, acabar gerando alguns ideais positivos, tais quais o próprio socialismo. Ele não é 100% negativo, ele existe certos aspectos dele, lembrando, aspectos, não estou falando dele ao todo, que são positivos e que devem ser apreciados. Portanto, é um erro que, pegando características de um movimento, você o defina como fruto de tal coisa, quando, em sua essência, ele não é tal coisa. Agora, quando nós pegamos o progressismo atual, ele é um fruto direto disso, ele está em completo alinhamento com isso, ele leva estas raízes da maneira mais bruta e profunda possível. E nisso, que eu direi agora, eu não irei assim, digamos, amarretar o que eu tocarei agora, pois nós também aceitamos os protestantes, eles são bem-vindos, por são irmãos em Cristo e nós necessitamos da ajuda deles, necessitamos de vossa ajuda, tal qual o Brasil é um país cristão diverso, não um país apenas católico. Que é a questão de que Maurras, ele criticava os protestantes, ele enxergava a igreja protestante como um problema. Ele acreditava que a igreja protestante, isso eu não vou entrar em questão se eu concordo com isso ou não, mas enfim, quem quiser estar no servidor da Cruxwaffen, que converse comigo, eu poderia acrescentar pontos a respeito disso. Que o protestantismo estaria diretamente ligado com essa questão dessas revoluções, e diretamente ligado com o iluminismo, e diretamente ligado com eles. Enfim, eles entre muitas aspas, né? Aqueles cujo nome não pode ser dito, aqueles os quais são ditos como o povo escolhido. Os nossos queridos talmudianos. E Maurras, como um defensor da monarquia, apesar de, como um defensor da monarquia, ele defendia uma integridade, ou seja, um conceito mais nacional. Como assim? Imagina o seguinte, a monarquia, ela é algo extremamente conservador no nível extremo, e ela possui uma característica não tão nacional assim. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na monarquia, quando existe uma guerra, ela é feita entre voluntários e exércitos reais, ou seja, ela é algo organizado. A gente vai lutar em tal lugar, em tal ponto, desta maneira. O rei, ele não tem compromissos diretos com o povo, ele não tem que fornecer coisas específicas com o povo. É praticamente, digamos que, um livre mercado sobre certas regulações, sobre certas taxas, sobre certa administração central. Agora, no Estado mais moderno, não temos isso. Uma guerra do Estado moderno, você, sendo ou não voluntário, você vai lutar. Você pode ter o serviço voluntário obrigatório, você pode ter essa coisa. Essa questão de integridade na pátria, de você servir como um todo. Ele acreditava numa monarquia que seguisse esse princípio, e foi o que ele chamou de nacionalismo integral. O nacionalismo integral, ele acabou tendo uma influência muito forte para outras coisas, como, por exemplo, o Salazar, que estudou as ideias do Maurras e utilizou elas de uma maneira muito forte na formação política do próprio. E também, principalmente, a questão do integralismo, tanto o integralismo lusitano quanto o brasileiro. Pois Plínio Salgado também teve essa influência, também foi algo importante para que ele desenvolvesse suas ideias. Mas ele não apoiava o nacionalsocialismo, ele era contra ele, mas depois entraremos em questão de certas coisas que ele fez, Digo isso porque, posteriormente, ele faria uma certa ação de colaboração com o governo de Vichy mais à frente, mas
não trataremos agora os motivos pelos quais ele fez isso, mesmo não concordando com o nacionalsocialismo. E em 1898, fundado por Maurice Purro e Henri Vogel, e ideologizado principalmente e totalmente, posso dizer assim, já que ele praticamente construiu toda a ideia, o Charles Maurras, surge a Action Française, que é uma condensação de todas essas ideias. Um movimento contra-revolucionário monarquista. Eu digo isso porque ele acreditava que todo esse mal na sociedade era fruto de uma revolução. O que de fato é, né? Mas então ele se dizia contra-revolucionário. Ele não falava que nós queremos fazer uma revolução. Não. Ele dizia que queremos acabar com essa revolução, acabar com aquilo que a Revolução Francesa iniciou. Erguendo junto disso princípios orleanistas. Então, todos nós devemos pensar, se ele defendia tanto a Igreja Católica, se ele dizia que a Igreja Católica era a base da França, se em todo lugar ele colocava essa necessidade bruta e colocava justamente o protesto ao cristianismo como a causa do declínio da sociedade e da humanidade, então Charles Maurras deveria ser um grande católico. Mas, aí que tá, Charles Maurras era ateu. Então ele tinha uma coisa que ele dizia que era a seguinte: sou ateu, mas sou católico. Français, parlons avec courage, nés sur le sol, on rassemble nos rois. Nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même grève, la même terre aussi pourtant. Dis donc à piller le domaine, il faut savoir qu'il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, on se claire et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait en roi. Si tu veux ta délivrance, on se claire et marche droit. Français, nous voulons la France, c'est à la France qu'il faut avoir. Français, sans chef et sans guide, le peuple errant n'est qu'un pauvre troupeau. Le nombre est un tyran stupide, que les flatteurs poussent à son tombeau. Le pouvoir n'est plus que la proie, que se disputent les partis. Pour sauver la France qui le broie, autour du chef, soyons unis. Si tu veux ta délivrance, on se claire et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait en roi. Si tu veux ta délivrance, on se claire et marche droit. Français, nous voulons une France, c'est à la France qu'il faut avoir. Français, nous voulons une France, c'est à la France qu'il faut avoir. Na França, na cidade de Saint-Denis, surgia um homem que poderia ter talvez um destaque muito grande e, quem sabe, até mesmo ter se tornado um líder da França em uma realidade alternativa. Ele nascia na cidade de Saint-Denis e era filho de uma família humilde,
Seu pai era um metalúrgico, o qual futuramente guiaria qual seria seu futuro emprego. O nome desta criança era Jacques Doriot. O Jacques Doriot, desde jovem, ele teve que passar pela experiência que praticamente todo francês da época e todo europeu da época deveria passar. No caso, ele estava exposto às mesmas condições insalubres de trabalho que os demais franceses. Quando ele tinha 15 anos, ele trabalhava em uma fábrica de costura. Para que a gente tenha aqui uma mínima noção, nos dias de hoje, tendo com os direitos trabalhistas e tudo, a meta de uma pessoa que trabalha na linha de fábricas de costura tem que fazer, em média, 100 camisas por dia, o que é uma quantidade absurda. É a meta que eles têm que bater para que eles possam ser liberados. Naquela época, a taxa poderia pegar níveis ainda mais absurdos. Detalhe, ele tinha 15 anos, era alguém jovem. Mas enfim, aos 17, seguindo, claro, o emprego do pai, ele começou a trabalhar como metalúrgico nas fábricas. Ou seja, aqui desde cedo a gente percebe que esse Doriot era alguém de uma família trabalhadora. Era um jovem comum daquela época. Até que em 1917 ele teve que passar por algo que, curiosamente, parece que é uma regra para todo fascista, que é lutar na guerra. Parece que você passar por uma guerra ou ter um cargo no exército é essencial para que de alguma maneira isso ajude na sua formação. Mas, enfim, ele foi mandado para lutar no fronte, porém, para o azar dele, ele foi mandado na Batalha de Chemin. Na Batalha de Chemin, a unidade dele foi massacrada, porque foi uma batalha que deu completamente errado, mas por mais que a divisão dele tenha sido massacrada, ele conseguiu sobreviver e ao mesmo tempo ele resgatou um companheiro ferido nas costas, o que fez com que ele ganhasse uma condecoração com uma cruz de guerra por ter transportado esse aliado ferido. Mas, em decorrência disso, no final ele acabou sendo preso por breve período porque ele fez isso contra as ordens de seus comandantes. Ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter recuado naquela situação, mas ele preferiu por salvar os seus companheiros. Acabou cumprindo 1 mês de prisão e futuramente, mais tarde, depois da guerra, já se descobrindo dentro daquilo que ele queria fazer, ele decidiu iniciar a política. Mas agora, uma coisa que nós precisamos entender, que é o que torna essa história tão fascinante, é que ele não começou sendo um nacionalista, nem mesmo um fascista, nem um católico, nem um conservador, nem alguém da direita, nem alguém de maneira nenhuma da terceira posição. O Jacques Doriot era comunista. Ele tinha ideais soviéticos. Ele apoiava e era diretamente ordenado pela União Soviética. Então nós tínhamos lá, assim como em toda a Europa, o Partido Comunista Francês. Por quê? É interessante dar uma contextualizada em como que funcionava isso. A União Soviética, com todo o seu poderio, com todo o seu poder econômico bruto, ela financiava partidos comunistas em toda a Europa. E esses partidos, diferente dos partidos de terceira posição e os partidos fascistas que surgiram completamente de maneira independente, ou seja, surgiram através de um movimento nacional, esses partidos eles foram implantados. Portanto, é importante a gente compreender aqui que eles tinham um ar muito burocrático. Eles não tinham uma livre iniciativa de ação baseada na nação, pois não eram partidos nacionais. Eram partidos vinculados com a União Soviética e todas as ordens que esses partidos cumpriam, elas vinham diretamente do Comitê Central, diretamente dos sovietes. Ou seja, eram feitas reuniões nas quais os líderes desses partidos eles eram convocados e deste modo eles iam até a União Soviética, onde eles se encontravam pessoalmente com Lenin e pessoalmente com as figuras do alto escalão que diziam a eles quais medidas eles deveriam tomar em relação ao que nós temos de demais. Portanto, nós podemos concluir com toda a garantia que se não fossem os regimes fascistas, se não fosse a terceira posição,
se não fosse os falangistas, se não fosse os... enfim. A Europa inteira teria se tornado comunista. E a história do mundo teria sido muito diferente. Mas deixando isso de lado, o Jacques Doriot, ele tinha uma influência forte no partido. Ele não era um membro qualquer. Ele era membro e o seu destaque era principalmente na questão dos discursos. E também por uma questão de que ele desempenhava os papéis exatamente da maneira como pediram e com eficiência. Ou seja, ele não era qualquer um. Ele era um comunista de alto cargo. Ele poderia... Suponhamos que a França virasse comunista. Suponhamos que o Partido Comunista tomasse a França e a França tivesse virado uma república socialista. Nessa situação, digamos que a relevância que o Doriot tinha no partido era equivalente à relevância que Bukharin ou que Kamenev tinham no Partido Soviético. E como era de costume da União Soviética, de, claro, treinar aqueles que colaboravam consigo, o Jacques Doriot ele foi estudar na União Soviética. Ele recebeu essa autorização, tudo, claro, financiado, e ele estudou propaganda. Neste momento em que ele estudava propaganda na União Soviética, ele acabou conhecendo Vladimir Lenin pessoalmente, aquele pelo qual ele nutria uma grande admiração. Se não me falha a memória, existem inclusive alguns livros do Doriot da época em que ele ainda era socialista, da época em que ainda tinha seus ideais diferentes. Só que parece que as coisas começavam a decair. Tinha alguma coisa estranha que acontecia ali. Porque o Doriot, ele parece que não compreendia as coisas. Quem mandava no partido era a União Soviética. Só que o Doriot ele não compreendia isso. Ele parecia não captar isso. Então, ele desafiava as ordens do Comintern. Ele criticava e se opunhava às ordens de seus superiores, pois ele acreditava que dentro daquele partido você poderia colocar uma oposição, só que ele estava muito enganado a respeito disso. E isso, num primeiro momento, causou certos problemas para ele, fez com que ele ficasse com a imagem um pouco queimada, mas eles relevavam porque a sua eficiência contrastava com isso, digamos que compensava o fato de ele simplesmente não aceitar as coisas. Ele tinha uma teimosia com a maneira como o partido andava. Era como se ele não aderisse tanto a essa ideia de comunismo internacional. Até que existiu algo que foi muito importante para que ele tivesse uma mudança no seu pensamento, começasse a, de certa maneira, refletir melhor sobre a sua posição. Na década de 30, o Jacques Doriot ele visitou a Alemanha Nacional Socialista e viu com seus próprios olhos os resultados daquilo. Ou seja, foi o primeiro contato que ele teve com a terceira posição política, foi o primeiro contato que ele teve com algo alternativo. E o que ele viu na Alemanha, ele sendo um comunista, ele vindo de um partido que foi treinado para se opor àquilo completamente, ele ficou simplesmente apaixonado. Ele não acreditava naquilo que ele via com os olhos dele, o êxito, a maneira como a Alemanha se recuperou, aquela organização, aquela beleza, a maneira como o povo era feliz, a maneira como toda a cidade era limpa. Tudo aquilo marcou muito a cabeça dele. Porque ele olhava e ele pensava, tudo bem, eu vi a União Soviética e eu vi o nacionalsocialismo. O que eu quero pra mim? Eu realmente quero a União Soviética? Mas, num primeiro momento, ele guardava aquilo pra ele. E as coisas prosseguiam. O partido caminhava, tinha lá seus desabrochos. O Doriot, ele inclusive tinha um cargo político que ele havia conseguido anteriormente, em 1924, para para prefeito da cidade de Saint-Denis, a cidade dele. E lá para 1932, de alguma maneira houve um enfraquecimento. Os partidos de esquerda começaram a ficar fracos, perderam uma certa relevância, e neste momento em que os partidos estavam mais fracos e o Jacques Doriot ele havia recebido essa influência, ele havia visto a terceira posição ao conhecer a Alemanha,
ele começou a mudar a sua atitude e tomar uma postura muito mais agressiva, pois ele começou a escrever cartas desafiando outros membros do partido, insinuando que os demais seguissem ele. Ou seja, ele estava criando uma cisão dentro do partido. Ele criticava as atitudes do alto escalão, criticava os mandos que vinham diretamente da União Soviética e incentivava os seus camaradas, de uma maneira convincente, a fazerem o mesmo e tomarem a mesma atitude que ele tomava. Então ele começou a se tornar um problema maior do que ele poderia agregar ao Partido Comunista Francês, chegando inclusive a pela primeira vez dar o seu toque de nacionalismo, quando ele começou a proclamar o direito de autodeterminação francês e a reivindicação da Alsácia e da Lorena. Então os outros membros olhavam e falavam: o que deu na cabeça dele? Isso aqui não está no script, ele não deveria estar seguindo isso aqui, ele está com alguma coisa, a gente tem que fazer algo a respeito. Então eles conversaram com ele, teve lá certos acordos, mas não chegaram em nada. No final, o Doriot continuou com sua atitude, ele continuou questionando. Inclusive, algo que queimou a sua imagem brutalmente no partido foi que a Frente Popular do partido, ela começou a mover uma forte propaganda antifascista, aproveitando lá aquele momento em que o Mussolini já estava se estabelecendo fortemente, dentre outras coisas. Só que o Doriot, ele não queria criticar os fascistas. Ele não ia junto. Ele olhava e ele não via a necessidade, ele não sentia vontade de fazer aquilo. Ele não queria se opor aos fascistas porque ele não enxergava aquele mal todo que eles viam. Ele não conseguia simplesmente ver aquilo. Mas ele ainda era um comunista. Ele ainda tinha ideais realmente comunistas. O que ele tinha era uma falta de ódio pelo fascismo, digamos. Simplesmente ver a Alemanha nacional-socialista não havia tirado toda aquela doutrinação, todo aquele estudo que ele agregou durante aquele tempo. E por fim, as atitudes dele se tornaram inaceitáveis pelo partido e o Doriot foi expulso pelo partido. Em 1934, 2 anos depois, o partido do qual ele foi expulso venceu as eleições. Ou seja, agora a França tinha um governo de esquerda, que haveria de governar. Naquele mesmo ano em que o Partido Comunista chegou no poder, Doriot ele nutriu um ódio muito grande pelo partido, e naquele mesmo ano ele formou o Partido Popular Francês. Mas afinal, o que era o Partido Popular Francês? Ele virou um fascista? Ele olhou e falou: não, agora eu vou virar fascista já que vocês... Não, ele não era um fascista. Ele se considerava social e revolucionário. Ele era anticapitalista, mas agora ele também era anticomunista. Naqueles 2 anos que sucederam a sua expulsão do partido, ele teve uma modificação em seus ideais e acabou que ele não queria mais aderir ao comunismo. Ele não enxergava aquilo como ideal, mas ao mesmo tempo ele não queria o capitalismo. Ou seja, já podemos ver aqui ele traçando um certo caminho, ele começando a adotar algo que nós já conhecemos. E em decorrência da maneira como ele era comunista, principalmente, como era um partido de teor socialista, ele atraiu uma grande quantidade de trabalhadores. Era uma minoria de pequenos burgueses que apoiava e uma grande e brutal maioria de trabalhadores comuns. Então, futuramente, podemos ver historiadores franceses dizendo que dentre os partidos fascistas, pois existiam outros micropartidos, os quais são simplesmente minúsculos, história genérica, que não eram nenhum chegava a ser tão trabalhista quanto o Partido Popular Francês. Ele era o mais trabalhista que tinha entre todos, no sentido de defender realmente algo um pouco mais voltado assim para a esquerda. E aos poucos esse partido foi ganhando forma. Ele criou um jornal chamado La Liberté, onde ele passava seus ideais, onde ele decidia quem que ele ia atacar e quem ele não ia. Começou a adotar uma posição de respeito com o fascismo e o nacionalsocialismo, ou seja, ele já não mais estava num lado oposto para eles, então ele não tinha motivo para se opor a eles.
Ele tinha uma certa simpatia, mas ele ainda não se considerava fascista, ele ainda não se considerava de terceira posição. Mas praticamente toda a estrutura do partido, praticamente tudo aquilo que ele formulava, tinha esse teor. Tanto que os ideais de trabalho que ele promovia foram todos baseados nas ideias de Mussolini, adotando um pacifismo semelhante àquele do fascismo britânico, no qual grande parte de seus discursos ele relembrava o passado de combatente e explicava a falta da necessidade da guerra e o problema dela. Então ele era extremamente pacifista. A oposição à guerra era algo que ele adotava fortemente. Mas ainda faltava algo. Ok, o partido já tinha ideais corporativistas, ele já se baseava nos ideais de Mussolini, ele já não criticava os nacionalsocialistas e os fascistas, mas ainda falta algo para ser de terceira posição. Até que, em março de 1938, um amigo muito querido de Jacques Doriot falece. Mas não era qualquer amigo, era um amigo judeu. Quando o amigo judeu de Jacques Doriot falece, então ele perde as farpas na língua e começa a tratar de temas que antes ele não enfiava o dedo no meio, que era da questão do povo escolhido. Ele começou a se relacionar com essa literatura, começou a abrir os olhos e começou a tratar isso. Começou a explicar essa questão e formular isso dentro dos ideais do partido. Não apenas isso, como ele começa a viajar com enorme frequência para a Alemanha e para a Itália, a qual ele também admirava uma enorme organização. É bom a gente lembrar que era muito comum que as pessoas viajassem tanto para a Itália quanto para a Alemanha, pois o turismo desses países aumentou muito. Inclusive o próprio Juan Perón, ele ficou fascinado com a Itália de Mussolini. Ele queria trazer aquela organização para a Argentina. Pena que o Perón ele tinha muitos defeitos. Ele, infelizmente, acabou criando um legado muito problemático futuramente, mas não nos aprofundaremos nisso. A questão é que o Doriot ele começou a compreender certas coisas. Como, por exemplo, a baixa de natalidade que nós temos na Europa era algo que naquele momento da França já acontecia. E é neste momento em que Doriot culpa o liberalismo por isso e explica como que isso matava a família, a fé, a nação e a pátria. Com o acréscimo dos elementos nacionalistas, já começava-se a se exaltar figuras nacionais francesas, tais como Napoleão e Joana d'Arc. Então, 2 vezes na semana, eles colocavam flores debaixo de uma estátua de Joana d'Arc. Só que eles não eram católicos, mas eles faziam isso mais por uma questão de nacionalidade do que de catolicismo. Eles não tratavam a Joana d'Arc daquela maneira como deveria. Não tratavam ela como uma santa, já que eles não tinham essa reverência. Não podemos esquecer que o Doriot, ele não surgiu como um conservador. Ele nasceu de uma ideologia materialista. Então ele não é alguém que, num primeiro momento, já tinha toda essa formulação ideológica. E ainda levava traços vindos de seu ideal anterior. Mas até aquele momento, praticamente a ficha já tinha caído, ele já tinha entendido o que ele queria para ele, e eles não apenas usavam faixas nos braços com o símbolo que eles adotaram, como também já tinham a sua própria e bela saudação romana. Não apenas isso, como o partido também era apoiado por uma grande quantidade de intelectuais, como Abel Bernard, Alexis Carrel, Maurice de Wenger, Alfred Frebelut, Raymond Fernandes e Bertrand de Jouvenel. Começava então a criticar também a direita, pois eles criticavam o capitalismo, mas eles não faziam oposição direta aos partidos de direita. Dessa maneira, muitos que se decepcionavam com a direita viravam membros do partido, assim muitos que se decepcionavam com a esquerda, com os partidos comunistas, se tornavam membros do partido, e desta maneira o partido crescia, se tornando muito relevante, mais relevante do que a gente imagina. E de uma maneira curiosa, ele não é um partido muito citado. Existe um livro francês chamado Fascisme et la Française, que é comentando a respeito desse partido. Tem outro que se chama Le Führer Français, que é falando, tratando ele como um Führer francês e daí em diante.
mas é muito mais comum a gente ver comentando sobre Action Française e muito pouco a respeito do Jacques Doriot. Então a gente teve essa transição de um partido socialista, de cunho socialista, para um partido da terceira posição. Eu não digo fascista propriamente dito, porque eles não levavam essa alcunha, mas na prática eles eram fascistas, eram corporativistas, já tinham a saudação romana, já tinham seu uniforme, já tinham sua faixa, já tinham praticamente tudo, até os discursos inflamados. Não restava algo que fizesse para completar. E foi dessa forma que Jacques Doriot, um membro relevante do Partido Comunista, se tornou um fascista. Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides, que l'étranger apporte sur toi, sous le couvert de promesses perfides, que le Français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fautes recadrèrent, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi. La liberté que nos ancêtres ont payé le prix de leur sang est menacée de nouveaux maîtres. Lève-toi, ô peuple puissant, déjà la rouge dictature reflète semblant de combats inhumains, se repelle notre blessure. Debout Français, agite la main. Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides, que l'étranger apporte sous ton toit, sous le couvert de promesses perfides, que le Français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fautes se querellent, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi. Unissez-vous, hommes de science, ouvriers, humbles paysans, joignez la force à l'expérience, en commun, soyez des artisans, les pionniers de la vie nouvelle, au plus léger sera notre tribu. Écoute Doriot qui t'appelle, enfant de France, vers le plus la plus. Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides, que l'étranger apporte sous ton toit, sous le couvert de promesses perfides, que le Français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fautes de querelle, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi. É chegado o ano de 1942. Agora que nós já temos um bom contexto geral de tudo isso, e dos dois partidos principais, na verdade, movimento e partido, né, que é a Action Française e o Partido Popular Francês, agora nós podemos tratar a maneira como tudo isso tem o seu desenlace, ou seja, o resultado final de tudo isso. Que é o que acontece em 1942, que é a derrota da França pela Alemanha nacional-socialista. A França ela se dividiu em duas. Uma parte ficou comandada pelos nacional-socialistas alemães e a outra parte ficou comandada por Vichy, que era um governo fantoche que optou por uma atitude covarde. Ele poderia ter lutado, mas os generais franceses, em vez de tomar uma atitude defensiva como deveriam, acabaram não organizando as suas tropas e deixando-as prontas. Não apenas isso, mas também por uma questão de que os franceses não queriam guerra depois do que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial, ainda recente, se a gente comparar com o tempo e tudo mais, ainda afetava o povo francês de uma maneira muito cruel. Mas não podemos esquecer nunca, é claro, da importância de estar sempre preparado. Aí então lembramos daquela frase: se quer paz, prepare-se para a guerra.
não se prepararam para a guerra, pensaram que a linha Maginot poderia suportar o avanço da máquina de guerra nacional-socialista, mas no fim, acabou que a Blitzkrieg era mais poderosa e eles cederam. A França de Vichy, ela adotava muitas medidas para que não houvesse uma invasão daquela outra parte da França e que ela ficasse protegida dos nacional-socialistas. Então acabava que ele tinha um ar de colaboração. E é daí que a gente tem um termo histórico que eu particularmente não gosto, não sei porquê, mas que é o termo colaboracionismo, que eles utilizam para todos os franceses que colaboraram com os nacionalsocialistas. Mas é interessante a gente analisar por que tiveram franceses que colaboraram, porque nem todos colaboraram por uma questão de medo, por uma questão de não, vamos colaborar porque senão não sabemos o que farão conosco. Não. E é isso que eu quero tratar aqui. Porque, primeiramente, os alemães eles chegaram, dominaram a França, só que eles tinham instruções muito explícitas da conduta que eles deveriam tomar, que era principalmente uma conduta de respeito com os franceses. No momento em que a Alemanha havia chegado, a França estava no momento de colheita, ou seja, estava no momento em que eles iam tirar os leites das vacas, colher a plantação, e os soldados alemães, isso já não era uma ordenação, eles tinham a ordenação, claro, para serem respeitosos, mas isso foi por vontade própria, voluntariamente ajudaram os franceses a colher o leite das vacas e a recolher o trigo e a comida das plantações, ajudando assim o trabalho, né? Serviram como mão de obra. Os alemães que estavam lá eram, em sua maioria, jovens, era uma juventude. Então eles se sentiam, de certa maneira, como turistas. Imagina que você é jovem, você está indo lá para fazer a guerra em outro país, você conquista ele, é a França e você ainda curte lá. Era o que acontecia. E a população francesa, ela tinha uma divisão muito grande na maneira como eles recebiam os alemães. Por uma parte, você tinha aqueles que desprezavam, nem olhavam os alemães no rosto, não tinham medo deles, sabe? Não gostavam da presença porque, bem, é o seu país, né? Você não quer que tenha um soldado estrangeiro andando pelas suas ruas. Mas, por outro lado, tinham franceses que chegavam até os soldados alemães e conversavam com eles rotineiramente. É como você acordar de manhã e falar: e aí, seu Miller, Smith, Haudensfreider? Enfim, tinha essa relação. Eles tinham uma amizade, tinham uma conversa tranquila, e dessa maneira as coisas seguiam. Tanto que existem muitos relatos de que eles tinham uma educação incrível, porque o Adolf, ele instruiu os seus soldados a mostrarem a civilidade alemã, como eles diziam. Apesar de que, claro, ainda tinham certos problemas. O que existiu de crime de guerra durante esse período foi o que houve durante a invasão, durante o primeiro ataque. Após isso, existiu uma certa ordem, uma certa convivência, e certos soldados tinham inclusive relações com mulheres francesas que muitas vezes tinham interesse. A Simone de Beauvoir, que, enfim, né, estava naquela época, ela descreveu os soldados alemães falando que eram homens jovens, belos, educados. Enfim, exaltou bastante a figura deles. Assim como muitos outros relatos diziam. E, em meio a isso, acabou que surgiu um pequeno problema, que era o seguinte: que os soldados alemães, eles começaram a frequentar os bordéis, os prostíbulos franceses. E o Adolf não gostou nada disso. Ele falou que a França não tem que ser o prostíbulo da Europa, isso de maneira nenhuma. Então ele deu ordens explícitas para que fossem repassadas aos prostíbulos, para que fossem aplicadas. Que eram o seguinte: primeiramente, os preservativos que eram dados para os prostíbulos, servidos lá, deveriam ser o mais desconfortáveis possíveis, ou seja, extremamente desagradáveis, para que isso desestimulasse o interesse dos soldados de praticar aquilo. Tanto por uma questão de ética,
tanto por uma questão também de preservação, que eles diziam, uma questão de preservar o sangue alemão. Sobre a questão judaica, era tratada da mesma maneira que na Alemanha. Eles deportavam judeus, tinha aqueles que denunciavam, e os judeus que eram eficientes serviam o governo, né? Eles tinham seus cargos lá garantidos. E aí que entra em ação a questão da Action Française e o Partido Popular Francês. O que acontecia com eles nesse momento? A Action Française, ela acabou adotando uma postura de ajuda dos nacionalsocialistas. Mas, como sabemos, Charles Maurras, ele rejeitava o nacionalsocialismo. Mas ele colaborou com o governo de Vichy por uma questão de desprezo total a Gaulle e seus compatriotas. Também porque ele era leal ao Marechal Pétain. E naquele momento, de certa maneira, acabava que isso não pesava tanto para Maurras, porque o partido já não tinha mais a mesma força. Anteriormente, muito antes de acontecer a invasão, em 1926, a ação francesa foi condenada. Ela foi condenada e, digamos, excomungada, junto com Maurras. Ou seja, você já não poderia mais fazer parte da ação francesa. Mas por que isso aconteceu? Primeiramente, Maurras, ele era ateu. Ele não defendia a Igreja Católica porque ele acreditava nos ideais católicos ou porque ele acreditava que aquilo era ideal. Ele acreditava por uma simples questão cultural, ou seja, ele achava que a Igreja tinha tido um papel, mas ao mesmo tempo ele não via como uma instituição perfeita, ele via como uma questão de acidente. Ou seja, o catolicismo era visto como uma ferramenta, não era visto como algo que estivesse em primeiro plano ou como algo que tivesse grande relevância. Então acaba que alguns dos livros do Maurras estão incluídos no Index Librorum Prohibitorium, do Papa Pio XI, que é uma lista de publicações consideradas heresias, anticlericais, enfim, que foram proibidas, que acabam sendo um problema para a fé católica. E isso havia enfraquecido muito a ação francesa, porque agora ela já não tinha um grande apoio. Porque os católicos que apoiavam a ação francesa viram que ela foi excomungada e pensaram, tá bom, não queremos mais. E de certa maneira, a excomunhão acaba que coube bem, porque imagina se esse movimento, sendo católico, não tivesse sido excomungado e ao mesmo tempo pegasse esse histórico de colaboracionismo. No futuro as pessoas diriam, olha só, aquele é um partido católico que colaborou com os nacionalsocialistas. Então acaba que, de certa maneira, teve aí um pequeno grau de previsão, assim possamos dizer. Teve um cabimento, teve uma lógica para que houvesse essa excomunhão, e não foi por um pequeno motivo, tal qual heresias ou distorções, ou até mesmo condutas tomadas quanto à Igreja Católica, podem acabar desenvolvendo heresias de alto grau e mudando toda a estrutura da Igreja, tanto quanto do próprio cristianismo, ou até mesmo criar novas vertentes, alternativas da ideologia. Agora, quanto ao Partido Popular Francês, obviamente eles também ajudavam com essa questão, eles também indicavam onde que estavam os Jews, só que não parava por isso. O Jacques Doriot, ele criou um movimento que era uma junta militar contra o bolchevismo. Ou seja, a Alemanha já estava lá na frente oriental, combatendo a União Soviética, e naquele momento nós tínhamos a divisão dos camisas azuis de Portugal, tínhamos a divisão dos camisas azuis espanhola e tínhamos a divisão dos camisas azuis francesa, a qual foi principalmente organizada pelo Jacques Doriot. Só que o interessante dessa questão foi que o Jacques Doriot ele não ajudou a fundar essa divisão de voluntários e falou, vamos lá. Não, ele mesmo foi lá e lutou no fronte, pessoalmente, ao lado da Alemanha. E saiu vivo disso. Enfim, ele lutou no fronte, mesmo sendo líder de um partido, ele
decidiu se colocar em meio a esse risco, então ele voltou e acabava que ele estava esperançoso. Qual que era a visão daquele momento? A visão daquele momento é que existia lá o Partido Nacional Socialista e o Jacques Doriot acreditava que aquilo seria uma oportunidade para que a França pudesse se tornar independente. Ou seja, ele acreditava que a Alemanha iria ajudar a França a se libertar. Que de alguma maneira, aqueles ideais, tais como os da Itália fascista, poderiam ser aplicados na França. Só que ele estava meio enganado nisso. Extremamente enganado. Tanto que o que acontecerá mais adiante comprova isso. Mas bem, o destino da ação francesa foi que Maurras morreu, mas ela continuou existindo, só que de outra maneira. Até hoje a Action Française existe, até hoje eles fazem os seus movimentos, mesmo ela tendo sido excomungada, mas ela já não tem mais a mesma pegada que ela tinha antes, e ela virou algo mais moderno, mas ela ainda é algo apreciável, por mais que ela tenha sido condenada, pois ela já não leva tanto esses mesmos características, esses mesmos caracteres gnósticos. Mas claro, ainda em essência não é algo que deva ser apoiado a per se. Porque eles tratavam uma questão de um catolicismo nacionalista. Você não pode ser um católico nacionalista, mas você pode ser um nacionalista católico. Eis a questão. Um nacionalismo católico é possível. Um catolicismo nacionalista, não. É importante que a gente compreenda isso na hora de juntar esses dois caracteres. E o problema da ação francesa era justamente essa questão de promover um catolicismo nacionalista gnóstico. Agora, quanto ao Partido Popular Francês, ele acabou tendo um fim um tanto trágico e um tanto esquecível. Os aliados, eles entraram na França, fizeram bombardeios enormes, mataram uma quantidade absurda de civis franceses, matavam tantos franceses que alguns franceses tentavam fugir para a Alemanha, para vocês terem noção da bizarrice que era. E o Jacques Doriot, ele fugiu, né? Ele se abrigou na Alemanha. Estando na Alemanha, em 1944, já no fim da guerra, já quando estava praticamente tudo acabado, quando a situação na França já havia se tornado completamente conturbada, ou seja, já sendo praticamente recuperada lá pelos aliados, ele ainda queria retornar, ele ainda queria salvar a França. Então ele criou um comitê de libertação francesa, só que não deu certo, ele já não tinha apoio, a França já estava um lixo, a Alemanha já estava perdendo a guerra, Mussolini já havia caído em desgraça e não havia mais o que fazer. E a própria Alemanha também não tinha interesse nenhum em ajudar ele. Eles não tinham por que ajudar ele, eles não estavam em condições de ajudar ele, não tinham o que fazer. Acabou que ele ficou naquilo. E ainda sem ter desistido desse plano, ele estava com um motorista, na companhia de outro membro, outro companheiro, quando um avião metralhou o carro em que ele estava e dessa maneira ele morreu de maneira imediata. Agora, existem muitas suposições a respeito da maneira como ele teria morrido e quem teria o matado. Por um lado, existem aqueles que acreditam que foi um caça alemão. Eles acreditam que os próprios alemães teriam assassinado Doriot, só que isso não é comprovado. Tanto pelo tamanho e o tipo de modelo da bala que teria atingido, tanto pela questão de que, naquela hora, no horário em que ele estava lá, no momento em que ele foi atingido, era o exato horário em que uma enxurrada de aviões dos aliados estava percorrendo aquela região. Então tudo indica que foi um ataque não de assassinato, não tem como você ver um carro caminhando e você disparar nele sendo um aviador, mas de um crime de guerra, né? Eles não têm como ter noção de que era o Doriot, mas poderia ser uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nada a ver, que não é um real inimigo. Sendo isso mais uma prova de crime de guerra contra civis por parte dos aliados, o qual eu não irei me aprofundar muito.
Então, a situação, como que ela ficou no final? O fascismo na França, ele nunca teve uma base muito boa. De alguma maneira muito bizarra, a franco-maçonaria e as raízes do problema eram tão fortes na França que até o movimento francês mais próximo do catolicismo conseguiu cair na heresia e conseguir chegar ao ponto de ser condenado. Enquanto o outro, ele tinha uma proximidade muito grande com o nacionalsocialismo e adotou uma postura colaboracionista. Assim como os demais partidos que também tinham, que eram micropartidos. Não vale a pena nem mesmo mencionar, pois não há informação profunda sobre eles. Portanto, não há o que dissertar a respeito disso. E com a morte de Jacques Doriot, não houve mais partido. O partido acabou, não teve como se levantar, ninguém quis levantar o partido e nem havia porquê. Já haviam perdido a guerra, a Europa já estava destruída e novos tempos começavam. Tempos sombrios, tempos de trevas. Sinceramente, eu não sei o que esperar da França moderna. A França moderna foi completamente tomada por imigrantes. Inclusive, creio eu que seja uma boa um podcast inteiro sobre a questão da imigração europeia. Essa questão dos imigrantes da Europa dá um podcast inteiro sobre isso. Mas a questão da França é justamente a de que parece que tudo que os franceses tocam dá errado. É incrível como a falta da presença cristã matou a alma francesa. É como se os franceses hoje já não fossem franceses. São escravos da União Europeia, escravos de um povo que não é francês, mas que rouba o título de cidadão francês. Que francês vai querer lutar pela França se a França não tem franceses? Mas enfim, que Joana d'Arc abençoe a França e que aquela nação se livre das garras demoníacas do mamonismo. Vamos aqui terminar este podcast. Eu agradeço a todos aqueles que acompanharam, aqueles que gostarem de fazer alguma sugestão, ou até mesmo promover alguém que poderia vir aqui no podcast, ajudar-nos a contatar esta pessoa, porque podemos trazer novas pessoas. Por que não conversar com outras pessoas aqui da terceira posição no podcast da Cruxwaffen? Seria também uma alternativa maravilhosa, a qual nós nos dispunhamos a fazer isso com todo prazer. Nós pedimos àqueles que estiverem interessados a conhecerem o nosso servidor do Discord e a conhecerem também o Instagram da Cruxwaffen, que é o Cruxwaffen Division, pelo qual a gente responde as perguntas, tenta fazer lá uma boa interação. E futuramente temos mais planos também de recrutação. Isto pois, todo aquele que entra no nosso servidor, que está em contato com a Cruxwaffen, é de certa maneira um membro. E conforme as ações voluntárias em colaboração com a Cruxwaffen aumentam, essa pessoa vai ganhando cargos maiores e ganhando maiores responsabilidades dentro do movimento. Foi dessa maneira desde o início da Cruxwaffen e com aqueles que hoje em dia, que começaram como pessoas que conheceram a organização do nada, hoje trabalham arduamente como participantes do podcast, da administração, das traduções e das demais coisas. No momento, estamos traduzindo o Manifesto pela Abolição da Escravidão dos Juros. Já sabemos que o Sentinela tem uma versão física dele, mas a gente está fazendo a nossa própria versão, que espero eu que fique disponível já na semana que vem, né? Espero que esse vídeo não esteja saindo muito depois para que a data não saia errado de acordo com o que eu estou dizendo, né? Mas, enfim. Eu agradeço àqueles que acompanharam até aqui. E agora vamos terminar, como de costume, esse vídeo com uma oração. Pelo fim da degeneração do Ocidente, pelo fim dos males, pelo fim do feminismo e a corrupção da família, pelo fim da maçonaria, pelo fim do mamonismo e por uma sociedade próspera em uma virtude espiritual que nunca preze para o bem material, mas sim para o bem eterno. Pater noster, qui est in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctum, sic et in principio et nunc et semper et in saeculorum. Amen.